começo agradecendo, que acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Agradecendo Cíntia Barcelos, que daqui a pouco a Shirley vai ficar com ciúmes, porque ela vai ter que ser convidada a ser a segunda madrinha da árvore. E a Cíntia, quando ela fala assim, ela criou uma propriedade comigo, que quando ela me fala, traz fulano, eu não preciso saber quem que é o fulano. Eu não tenho dúvida que esse fulano tem uma história fora de série. E eu acho até que eu vou montar um bloco, os fora de série, para começar essa história aqui. Ele é uma pessoa, pelo pouco que eu conheci, porque eu vou conhecer de verdade aqui, que olha aquelas pessoas que ninguém olha. Até vou perguntar para ele de onde que veio isso, de onde, porque é um trabalho de solidariedade. É um trabalho que a gente tem que sair da gente para olhar para o outro. E poucas pessoas fazem isso, precisamos de mais. Então eu trouxe ele aqui para ensinar e inspirar mais pessoas a fazer o que ele faz. Quem é você? Primeiramente, bom dia pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Sobretudo porque foi intermediado pela Cíntia, que é uma pessoa muito especial na minha vida. E pelo pequeno bate-papo que a gente já teve, você também me pareceu alguém muito especial. E esse lugar é muito especial, né? E acabou de me fazer a pergunta de 1 milhão, né? Quem eu sou? O Thiago é muitas coisas. Eu vou te pedir uma coisa. Antes de você responder essa pergunta, eu quero ver o Thiago mesmo. Eu quero que você tire esse paletó aí e arregaça a manga. Que tira essa fantasia, né? Eu não acho que você tem uma fantasia, não, Thiago. Acho que a cultura pede algumas coisas. Mas assim, pronto. Agora você está a cara da árvore. Tá, vou deixar aqui. Pronto. Pois é, uma pergunta dificílima falar da gente. Mas o Thiago é muitas pessoas. São muitos eus, né, que gravitam em torno desse invólucro aqui, vamos dizer assim. E obviamente que essa consciência de ser vários eus, ela foi tida há muito pouco tempo atrás, né? Porque nós seres humanos somos uma construção, nós não somos um dado, a gente se constrói, né? Eu até tenho, enfim, hoje um entendimento que talvez não exista nem essência, eu acho que é na existência que a gente vai construindo essa essência. E essa existência, ela passa por essa relação com os outros, né? E enfim, minha vida, eu acho que ela foi construída, né, a minha existência foi construída também, sobretudo, por essa necessidade de se relacionar, por a necessidade de ser útil, né? Você veio de onde? Eu sou de Goianésia. Goianésia? Goianésia, nascido em 79, então, ariano. Você é mais novo que eu, Thiago. 2 aninhos. Faço 43 daqui a pouquinho. Que bacana. E sou de uma família pobre, né, como, enfim, grande parte da população brasileira. Você estudou em Goianésia? Estudei em Goianésia. Meu pai era dono de uma oficina de carro lá em Goianésia. Minha mãe técnica de enfermagem. E sempre gostei do estudo, sabe? Assim, sempre gostei de estudar. Até mesmo porque, eu não sei se consciente ou inconscientemente, o estudo para mim, eu acho que eu sempre tinha essa noção de ser uma ferramenta de elevador social, sabe? Eu acho que mesmo quando criança ou já na fase de adolescente eu achava, olha, é por meio do estudo e por conta também dos discursos que a gente tem, olha, vai estudar para ser alguém na vida, né? Sempre teve isso. Então acho que eu peguei essa ferramenta, né, essa ideia, essa verdade, vamos dizer assim, e coloquei ela como uma verdade para mim estudar, né? Então estudei até os 13, 14 anos em Goianésia, e em escola pública. Sério? E aí, acho que 14 anos eu vim para Goiânia, porque acho que é uma cultura, né, do interior, vim fazer o ensino médio, hoje ensino médio, a época era segundo grau, aqui em Goiânia, visando um vestibular, visando, enfim. Aí você veio sozinho? Vim sozinho. E sua mãe lá? Minha mãe ficou lá. Foi o primeiro êxodo, vamos dizer assim, na minha vida, né? Eu acho que a nossa vida, Leninha, ela tem várias situações de êxodo que a gente tem que sair para a gente se encontrar, né? A gente sai de perto de quem nos protege para que a gente possa ter experiências, ter dores, sofrer sozinho e nesse contexto todo nos encontrar, nos construir, né? Nem nos encontrar, talvez nos construir seja a melhor frase. Thiago, essa decisão de sair era sua ou era uma coisa que vinha da sua família? Era minha. Porque era estudar em Goiânia. Isso, como eu falei que minha família é bastante humilde, meu pai tinha, enfim, uma oficina de carros, então, em regra, vamos dizer assim, quem está num ambiente desse é como se já tivesse um determinismo na sua vida. Então, para a sociedade,
o determinismo da minha vida era que eu desse continuidade, vamos dizer assim, para o ofício do meu pai. Né? Isso acontece muito, né? Infelizmente acontece, porque muitas vezes isso retira, né, a potência que aquela pessoa tem para ser o que ela quiser, né? E não encaixa ela, não limita ela naquele universo que muitas vezes o contexto social acaba impondo. E né? às vezes é mais confortável. É mais confortável também. Era mais confortável você ficar lá. Então, sempre teve, eu não vou dizer que foi uma luta lá da minha família, assim, uma luta minha com a minha família, porque a minha mãe sempre me apoiou em tudo, assim. Acho que mãe, né? Mãe é mãe, né? Não precisa falar de mãe aqui. Enfim, meu pai, por falta de informação, por falta de conhecimento, obviamente que ele, acho que talvez preferisse que eu continuasse. Eu tenho um irmão mais novo que eu, que já gosta muito de oficina. Então, assim, querendo ou não, existia uma pressão, assim, vamos dizer assim, uma pressão no âmbito familiar. Nossa, seu irmão gosta tanto, ele vai para a oficina nas férias, vai todos os dias. Por que você fica inventando estudo, quer fazer curso de inglês, sabe, inventando essas coisas? Meu pai falava isso, né? E aí quando eu, enfim, claro que a gente tem certa inteligência, vi que a minha mãe me apoiava, então fiquei buzinando no ouvido dela. Mãe, eu quero ir para Goiânia, eu tenho que ir para Goiânia, todo mundo que vai entrar na faculdade passa por Goiânia, se eu ficar aqui em Goianésia, eu não vou conseguir alcançar a faculdade. Enfim, minha mãe, né, como matriarca da família, ela conseguiu, vamos dizer assim, costurar essa ideia, e eu vim para Goiânia em 1995. Então tinha acho que 14, 15 anos. Morar com uma tia minha. Com a irmã dela. Você tinha que receber? Tinha, morei com a tia minha. Enfim, não foi vamos dizer assim, um processo muito tranquilo, porque, enfim, vamos dizer assim, pelas especificidades dessa família, sabe? E aí eu estava entrando ali, eu era um elemento estranho na família, então eu tive que me adaptar àquela cultura familiar. Isso, hoje isso eu compreendo mais, mas à época, para mim, eu tive uma certa dificuldade. Mas principalmente pela idade, né? Mas por mais pela dificuldade que apareceu no momento, eu não sei se era um mínimo de maturidade que eu tinha, o estudo para mim era mais importante do que aquele, vamos dizer assim, aquele desconforto, né, de estar num ambiente que não era o meu ambiente mais confortável, né? Então vim em 95 para cá, fiz o segundo ano aqui do ensino médio, segundo e terceiro ano, e tinha como foco medicina, que eu acho que é algo, sério? Eu acho que é algo assim. Não mudou muita coisa. Eu acho, não sei se isso é uma característica daqui de Goiás, sabe, que as pessoas acham que a medicina é uma profissão de muito status e com certeza é um status reconhecido e bem remunerado. Então eu vim com isso na cabeça. Primeiro era medicina. Mas as coisas foram acontecendo, né? Enfim, fui estudando e pensando em outras oportunidades de outras faculdades, porque medicina não era fácil passar, né? E eu já tinha, vamos dizer assim, uma posição do meu pai: olha, se não passar tem que voltar para Goianésia, que eu não tenho condições de te bancar em Goiânia. Por mais que eu morasse com a minha tia, mas tinha pagamento da mensalidade. Só estudando. E isso para minha família, uma mensalidade à época, impactava muito no orçamento. Então era uma responsabilidade que eu tinha de passar de primeira, né? Então acabei fazendo outros vestibulares, a não ser medicina. E, enfim, nesse interstício de pensar em outras faculdades, na minha sala tinha um colega, Marco Antônio, o nome dele, e o pai dele era militar. Aí ele, no início do terceiro ano, ele falou assim: Thiago, vai ter um concurso do Exército aí, que a gente passa, tem uma bolsa, você recebe um salário, você vai sair formado e vai sair empregado já. Aí aquilo já me atendeu. Falei: ó, gente, eu já não vou precisar morar com ninguém, vou ter a minha autonomia financeira, então assim, é uma coisa que eu vou me pensar. E acabei, enfim, levando os estudos para algumas faculdades e também voltei, meu cronograma de estudo para esse vestibular do Exército. Chama Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aqui em Goiânia? Na realidade é um concurso nacional, que ele acontece em todos os estados, mas é nacional, né? A instituição onde a gente estuda fica em Campinas. Ah, tá bom. Então, eu tô te falando isso, desculpa eu te interromper. Meu marido é empresário e ele foi convidado para ir porque a base do Exército, sabia disso que a base do Exército hoje é em Goiânia? Sim, a base das Forças Especiais do Exército. E ele foi convidado para ir lá, porque o que eles vão fazer? Convidaram empresários que vão absorver esses rapazes que ficaram 8 anos lá e que não vão. Eu achei esse projeto lindo, inclusive ver se eu trago aqui. Aí você tá me falando, eu falei: nossa, é muito, eu não conhecia, a gente não sabe, a gente nunca imagina. Mas continua, você viu que eu sou assim, aí eu começo a... Então assim, aí enfim, fiquei com essa questão, né, nesses 2 anos da minha vida. Medicina, também gostava de biológicas, farmácia,
mas o Exército tinha essa oportunidade mais rápida, vamos dizer assim, para autonomia financeira. Enfim, acabei fazendo os vestibulares, acabei fazendo do Exército também, e aí passei, né? Nossa, acabei passando. No terceiro ano você já passa. Acabei passando, e aí fiquei com essa outra dúvida de o que escolher, mas assim, a parte econômica sempre foi algo que me pesou muito. Tiago, deixa eu só te perguntar uma coisa que eu fiquei. Aí tem vários cursos dentro desse... Tipo, tinha direito? Tinha... Não tinha, não. Até então você nem tinha pensado em direito. Nem tinha pensado em direito, não. Acho que nem gostava de direito. Você queria sobreviver. Nem gostava de direito. E aí, assim, eu nem procurei me informar também quais eram os cursos que tinham nessa, vamos dizer assim, nessa faculdade militar. E eu só sabia que tinha uma bolsa, isso para mim era bom. Eu ia sair empregado, melhor ainda, né? Uhum. E que era, vamos dizer assim, era como se fosse passar nessa universidade era um ato de muito orgulho, porque tinha uma certa dificuldade, já ia seguir carreira militar, sabe? Então, assim, eu comprei vamos dizer assim, essas verdades, sabe? Sim. E acabei fazendo esse concurso, e aí passei. E aí eu até me recordo que quando eu cheguei em Campinas, eu não sabia como é que era uma escola militar, porque vim do interior, morei 2 anos em Goiânia, totalmente perdido, né? E lá, uma estrutura totalmente assim, cartesiana, militar, né? Assim, sim senhor, não senhor. E eu já tive aquele impacto inicial e falei, gente, será que eu quero isso mesmo? Sabe aquela dúvida? Será que eu quero isso mesmo? Mas sempre essa questão econômica me pesava e eu falei, olha, quer saber, eu vou levar à frente vou levar à frente isso aqui e vamos ver no que dá, né? Uhum. E fui assim, era dia após dia, sabe? Eu não pensava muito no futuro, porque era dia após dia, vencendo dia após dia. E aí nós temos lá uma fase de adaptação, e aí lá que eu descobri que a SpaceX é a única entrada para que você possa sair oficial do Exército, entendeu? Nossa. Então aí você passa 1 ano em Campinas, nessa escola preparatória de cadetes do Exército, e depois, formando nessa escola preparatória, você ingressa na Academia Militar das Agulhas Negras. E você passa mais 4 anos internos nessa academia, e lá na academia que você vai escolher a sua especialização, para que você possa, enfim, seguir carreira militar dentro da especialização que você escolheu, né? Gente. E aí nós temos uma fase de adaptação, né, nessa SpaceX, até para saber se as pessoas realmente querem ficar ali. Esse colega que me convidou, que o pai era militar, né, ele também acabou passamos nós 2 aqui de Goiânia. E ele desistiu na semana de adaptação, falou, não, isso aqui não é para mim. Aí eu falei, Marcos, como é que você vai me deixar sozinho aqui agora? Né? Eu falei assim, eu não tenho condições de falar para meu pai e minha mãe que eu vou desistir disso aqui. Eles já comemoraram. Era difícil. Já comemoraram, teve todo um auê, sabe? Eu não vou desistir agora. Né? Mas mesmo assim fiquei na dúvida. E logo em seguida saiu um resultado da Faculdade Federal de Alfenas, EFOA. Tinha passado para farmácia. E fiquei, nossa, será que eu vou para farmácia? Será que eu vou? E eu lembro que na mesma fase de adaptação, assim, um dia eu peguei minhas malas e fui para Alfenas. Olha só, 16 anos de idade, 16 para 17. Tinha um dinheirinho, fui para Alfenas e nem comuniquei lá para essa SpaceX, né, que eu estava saindo. E eu lembro que quando eu cheguei em Alfenas para fazer a matrícula, assim, na faculdade, minha mãe já desesperada, não tinha celular à época, né? Eu liguei para ela e falei, Thiago, já me ligaram de Campinas que você abandonou, né? Você fugiu de lá. Eu falei, não, mãe, eu estou na dúvida, eu estou aqui em Alfenas para garantir minha matrícula, para não perder. E aí ela falou assim, olha, seu pai não tem condições de te bancar em Alfenas, não tem, assim, você tem que pensar bem. Enfim, a minha mãe conversou comigo de forma bem franca mesmo, e honesta e real, botou meu pé no chão e falei, quer saber, eu vou voltar. Aí eu liguei pro responsável, lá era um capitão à época, falei, capitão, é o aluno Tia Ranieri, porque você recebe o nome de guerra lá, né? Ranieri. E eu estava na dúvida, acabei vindo, mas eu posso retornar? Eu tenho interesse ainda. Aí ele falou, não, pode vir, claro que pode vir, né? Aí voltei, e aí cursei o 3º ano, tudo lá na SpaceX, caladinho, aí, enfim, passei. E aí você é matriculado automaticamente na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Gente, mas isso é muito bonito. Bonito e bem sofrido. O pessoal até brinca, é onde os filhos choram e as mães não veem, né? Dá um exemplo. Assim, porque é uma rotina muito cartesiana, sabe? Assim, uma rotina muito rígida para uma pessoa que está no início da sua vida. Imagina os adolescentes que têm esse monte de questões para serem resolvidas, não sabem nem quem são, e são encaixados, limitados dentro de uma rotina militar em que existem verdades já construídas que são inquestionáveis aos olhos dos militares, né? Inegociáveis. Existe toda uma hierarquia e disciplina que, para quem nunca conviveu no meio militar, isso é um impacto muito grande, sabe?
é muito pesado, assim. Então, enfim, mas lá você acaba... Pois é, Thiago, mas eu vou te falar, o que isso te ensinou para sua vida hoje? Não, tudo. Acho que nada que acontece na nossa vida é em vão, nada. E assim, perguntar, você tem algum ressentimento, assim, ou algum arrependimento? Não, eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí fiquei os 4 anos internos na academia militar, e lá tudo vale ponto, assim, sabe? Porque você é avaliado o tempo inteiro nesses 4 anos, porque existe uma classificação de acordo com essa pontuação das notas das matérias, civis e militares, comportamento, enfim, educação física. E aí no final desses 4 anos você recebe uma classificação geral, né, que vale para o resto da sua vida. Então, dentro dessa classificação geral, você consegue as promoções, você escolhe o seu local de lotação. Né? Dependendo do onde você for. Isso. E lá na academia militar, eu já tinha certeza que eu não seria militar, entendeu? Assim, mas eu falei assim, eu não vou abandonar isso aqui agora, porque eu vou segurar o meu fôlego, vou sair com um diploma de graduação na mão, com o meu trabalho, com o meu emprego, com a carreira, e quando eu chegar, enfim, no local de trabalho, eu vou buscar outras alternativas para que eu possa sair daqui, mas já com a minha, vamos dizer assim, com a minha independência financeira. Né? E eu tinha isso bem claro na minha cabeça. Tanto é que aí, enfim, lá no 2º ano você opta pela sua especialização, eu escolhi intendência, é o nome da especialização, é como se fosse logística na área civil, né? E como se fosse administração, vamos dizer assim. Né? E, enfim, terminei a academia militar e me formei, saí oficial do Exército, e lá a gente pôde escolher a lotação. Então, na minha lotação, eu já pensei Brasília, porque eu já sabia que Brasília era um local de oportunidades, né, de concursos públicos. E eu falei, olha, eu quero ir para Brasília porque lá eu vou ter um leque de oportunidades e vou saber eleger algo que me atraia mais, que eu tenha mais afinidade do que o meio militar. Né? E foi isso, eu acabei, enfim, optando por Brasília. E quando chegou em Brasília, já logo nos primeiros dias no quartel, na convivência com os brasilienses, que é uma cidade do concurso, né? Até as pessoas comentavam, nossa, aqui tem muito concurso. E, enfim, fui começar a analisar, ver os editais. Eu vi que tinha muita cobrança na área jurídica de direito, né? Eu falei, olha, então quer dizer que se eu fizer direito, talvez eu tenha mais oportunidades ainda. Abre o leque. E nunca tinha pensado em cursar direito. Acho que até no meu 2º grau, quando a gente faz aquele teste vocacional, direito era o meu último, assim, né? Nossa, super certo, seu teste vocacional. Mas como a gente estava, assim, eu na época tinha uma visão muito utilitária, e assim, utilitária e de certa forma, de um planejamento a não longo prazo, sabe? Eu queria sair do Exército, eu queria agarrar alguma oportunidade que me tirasse daquela vida militar, né? Falei, quer saber, eu vou cursar direito. E aí, enfim, já nesse mesmo ano que eu fui lotado em Brasília, fiz vestibular lá em Brasília, aí fui cursar Direito. Né? E aí as matérias que eu tinha visto na academia militar, as matérias civis, elas serviram para que eu pudesse compensar certos créditos. Então, consegui me formar em 4 anos em Direito. E aí, assim, estava fazendo Direito e pensando em concurso, aí, enfim, no meio jurídico a gente sempre ouve lá assim, as oportunidades, né? Quero ser delegado, quero ser juiz, quero ser advogado, quero ser promotor, né? E, enfim, só que eu não conhecia nada, né? E isso foi sendo construído, né? Enfim, fui conhecendo as carreiras nesse decorrer desses 4 anos, fui tendo contato com profissionais dessas carreiras, né? E quando chegou na matéria Direito do Trabalho, aí eu gostei muito. Sério? Que é essa área hoje? Minha área hoje, que né? é a Simone que me contou, tá? Eu não sabia, não. É minha área. E aí, dentro de Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho é um direito que ele é muito social, sabe? Ele mexe com a vida das pessoas, né? Até a gente fala nas palestras do Ministério Público que o trabalho, ele é a narrativa das nossas vidas. Eu narro a minha vida hoje pelo trabalho. Sobretudo nesse contexto neoliberal, nesse contexto econômico capitalista, o trabalho ele é uma ferramenta que constrói a identidade das pessoas. Então, muitas vezes eu sou identificado pelo meu posto, né? Obviamente, eu não concordo com isso. Eu acho que a vida é muito mais que isso, entendeu? Mas é algo, eu sou dentista. Então, mas é algo da nossa contemporaneidade, né? Eu acho que a Leninha, o Thiago é muito mais do que o Ministério Público, um promotor, um procurador, sabe? Muito mais mesmo. Mas enfim. Esses dias eu fiz uma entrevista na escola e o cara, com a minha filha, ele me perguntou assim, o que você faz? Aí eu falei assim, você tem tempo? Mas vamos lá. Ótimo. Mas é isso, assim, se você tiver tempo, porque eu não sou uma coisa. Como você falou, eu também sou uma multidão. Mas vamos lá. Então, aí quando começou a abordar a temática de direito do trabalho, que eu vi esse viés social, não sei porquê, sabe? O olho brilhou. O olho brilhou, assim.
por conta também dessa narrativa da vida, do trabalho, quanto o trabalho impacta na vida das pessoas e como é importante, então, ter um trabalho digno para que a sua narrativa seja digna, né? E aí, enfim, fui me encantando pela matéria e eu tinha um professor que era juiz do trabalho. E aí, enfim, comecei a ter afinidade com ele e falei, olha, eu quero ser juiz do trabalho. Ele, mas por que você quer ser juiz do trabalho? Eu falei, não, porque eu gosto de direito do trabalho, eu quero que o trabalhador tenha dignidade, enfim, já com aquele discurso né, da matéria. Né? E ele falou, não, se você quer ir para o mundo do trabalho, seja procurador do trabalho então, não vai ser juiz do trabalho não. E eu nem sabia que era o Ministério Público do Trabalho. Você né? tá igual eu. Você estava igual eu. Não sabia nada. Eu falei, como assim? Ele falou, não, vai ser procurador, que você vai ter um espectro, vamos dizer assim, menos limitado de atuação, você vai poder trabalhar com políticas públicas, vai poder trabalhar fora do processo judicial, você vai poder promover, fomentar políticas públicas, direitos sociais fora de um processo. Né? Então aquilo já me encantou mais ainda. E, enfim, e fui conhecer mais a carreira, né? Obviamente é uma carreira que precisa de 3 anos de prática jurídica, assim como a magistratura, para poder ingressar. Então, obviamente, eu não poderia, por mais esforçado não tinha como já terminar e ir para o Ministério Público, né? Mas eu tinha isso passei a ter isso como meta, né? Então, minha primeira meta, sair do Exército, né? Com ou sem terminar a faculdade, né? E a segunda meta, passar em algum concurso, né? E a terceira, vamos dizer assim, outra meta é ingressar nessa carreira depois desses 3 anos de prática. E isso eu fui desenvolvendo na faculdade nesse sentido, né? Já me preparando para alguns concursos, enfim, também de certa forma olhando o edital do Ministério Público do Trabalho, dando uma olhadinha nas matérias específicas dessa carreira e estudando. E, enfim, no último ano de faculdade, eu já comecei a fazer alguns concursos e obter uma certa classificação para ser nomeado, chamado, né? Então eu lembro que eu terminei a faculdade em 2006, a faculdade de Direito, no meio do ano. Eu acho que em outubro eu já tinha sido nomeado para o primeiro trabalho jurídico, sabe? Era procurador do Conselho Federal de Administração. Então ganhava até menos que como oficial do Exército, mas eu falei, quer saber, é uma carreira que eu quero, acabei pedindo demissão, né? Pedindo exoneração do Exército. Aí saí, fui lá ser advogado do Conselho Federal, então foi outra etapa. Outro êxodo, né? Outro êxodo de sair da minha situação confortável, que já estava confortável por conhecer já como é que, vamos dizer assim, se movimentar na carreira militar, né? E fui para esse novo desafio. E lá conheci pessoas maravilhosas, assim, conheci o meu chefe à época, era uma pessoa, um senhor bem mais de idade, então sempre me incentivou, falei para ele que queria Ministério Público, então sempre me via com notícias de Ministério Público, né? E sempre me incentivou. E aí foi assim, como se diz, foi acontecendo as coisas, eu fui fazendo muitos concursos, acabando passando e mudando de carreira, né? E completaram os 3 anos, eu completei os 3 anos em agosto, em julho, né, quando eu me formei no meio do ano, e em agosto eu estava na prova oral do Ministério Público. Nossa, que bacana! E aí terminei e ingressei na carreira, né, do Ministério Público do Trabalho. Então assim, mas voltando para a sua pergunta, né, de quem é o Thiago, né? Até agora ele não falou quem que é o Thiago, Eu narrei aqui, vamos dizer assim, dos Thiagos, né, e talvez seja a parte mais pobre dos Thiagos, né? Porque esse Thiago que eu narrei aqui foi um Thiago construído pelos discursos que existiam na sociedade à época, entendeu? Preciso de um elevador social para ser alguém na vida, para ter um emprego, uma estabilidade financeira. Isso é muito pouco perto do que é a vida, né? Claro que hoje eu falo uma situação confortável porque eu já alcancei isso, eu já passei por isso. Mas é muito pouco, entendeu? E eu tenho isso com plena consciência, porque às vezes a gente se prende nisso e quando você alcança, tem tantas coisas para preencher que o vazio é um abismo. E aí depressão, é ansiedade, enfim, a saúde mental não aguenta. Porque isso é uma parcela muito pequena da vida da gente. Então o Thiago é muito mais que isso. E aí eu vou começar a falar por que é esse Thiago. Então o Thiago ele sempre procurou ser um bom filho. Eu vou chorar daqui a pouco. É a parte que eu mais gosto. Thiago, você é uma pessoa muito especial. Assim, como diz a Cíntia, sou bem comum, né, Cíntia? A gente vai pra frente do espelho e fala, somos comuns. Tipo assim, mas vamos lá. Então, o Thiago é muitas coisas. Obviamente esse Thiago que eu te contei, eu só tive consciência disso tudo há muito pouco tempo, né? Porque a gente, como eu falei pra você, a existência precede a essência, eu acho. Você constrói a sua essência existindo, né? Então eu vou deixar você respirar um pouquinho. Isso é Platão, né? Isso é platônico.
As abelhas nascem sabendo que elas têm que ser abelhas. E a gente não... Aí essa angústia, e é aquilo que eu te falei ali no nosso café, que muita coisa acontece antes. O que eu vim fazer aqui? Essa angústia. Então, assim, é tão bonito te ver falar, e por isso que você está aqui, porque é um ser humano que, ok, foi buscando uma coisa da cultural, mas isso tudo fez parte do que é o Thiago hoje, e pôde fazer o que você faz hoje. O que você faz hoje pelas pessoas? Você acha que sua mãe não olha para você assim e fala, sua mãe está aqui ainda nesse plano? E fica super orgulhosa. E a gente precisa daquela estrelinha que a gente ganha no final da escola até hoje como adulto, lembra? Você ganhou uma estrelinha. A gente precisa ainda disso, de pessoas que são importantes pra gente. Então eu tenho certeza que sua mãe põe a estrelinha na sua testa. Não é isso? Mas mãe não vale, né? Vale, nossa, nesse aspecto de premiar, não, porque mãe vale sempre ou não vale? premia. Vale, não vale? Sempre premia, sempre premia. Então eu vou trazer uma estrelinha. Então, assim, eu te contei uma parcela da minha vida, mas obviamente existem vários outros Thiagos, que foi filho, que foi irmão, que foi amigo, que foi uma criança diferente, né, assim. Então... Essa criança diferente é gostosa, né? Ah, deixa eu respirar aqui. Quantas crianças diferentes que não estão sendo podadas hoje, Thiago? Muitas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vive num contexto social, isso não é só de hoje, isso é desde o século XIX, né, em que foi como eu falo, separado o normal do anormal, né? Obviamente quem fez isso foi a ciência, né? Atravessada pelas religiões, né? Sem qualquer crítica às religiões, mas as religiões elas possuem valores morais que influenciam, que atravessam a ciência. A ciência se apoderou disso, né? E criou conceitos que viraram verdades, e a partir do momento que você cria uma verdade, quem não se encaixa na verdade, ele vai para a marginalidade, né? E então talvez isso aconteceu na minha vida, e acontece na vida de muitas crianças, né? Por serem diferentes. Então a minha infância foi uma infância muito feliz, assim, só tenho boas recordações. Mas por mais que só tenha boas recordações, e essa compreensão é de muito pouco tempo, né? Eu sabia inconscientemente algo que me incomodava, sabe, assim, que eu tinha uma consciência que alguma característica ali fugia da normalidade, dessa verdade. E se fugia da verdade e era uma normalidade, então, entre aspas, eu era normal. Culpado. Né? Era o culpado por alguma coisa irresponsável, né? Enfim, e como isso é uma verdade, é muito difícil você contestar a verdade, sobretudo nessa fase de formação que é a infância, né? Então você sempre cresce com todos os, vamos dizer assim, com os obstáculos e desafios da infância, mas também com esse, sabe, de esconder que você não está dentro de uma verdade. Então, e isso é difícil para a criança. Muito difícil. Então talvez, assim, aí pegando o gancho do primeiro Thiago, talvez esse Thiago que traçou metas e que quis, vamos dizer assim, cumprir os discursos sociais da época, talvez ele focou tanto nisso para esconder essa diferença, entendeu? E obviamente eu só teria condições de ter consciência de tudo que eu estou falando aqui agora, depois de ter passado por todas essas etapas, de ter tido contato com esse vazio, né, de outros Thiagos que eu tinha que conhecer, né? Então isso aconteceu na minha vida. Esse Thiago, por ser diferente, que cresceu com essas metas, estratégias, né, com seus objetivos, quando ele alcança, vamos dizer assim, esse Thiago de hoje, que fala como procurador, ele, de certa forma, ele quer, pelo seu trabalho, né, promover a diferença. Que bacana. A diversidade é a maior professora moral, dos valores morais. Quando a gente convive com o diferente, a gente aprende. E somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E cada um é diferente do outro. Então, quem que falou o que é certo, o que é errado? O que é normal ou é normal? Quem que é típico ou atípico? A gente é diferente. É algo que eu trago assim, vamos dizer assim, a nossa botânica, e, enfim, ela é totalmente diversa, né? Quanto mais diversa, e o Brasil é conhecido mundialmente pela sua riqueza de diversidade. Né? E quando a gente fala de ser humano, isso que a gente traz como verdade para a natureza, para a biologia, não vale para o ser humano, sabe? Não vale. Eu estou falando nos discursos desde a história da humanidade. Então, por meio do meu trabalho, e agora com essa consciência que eu tenho, a promoção da diversidade, o conhecer o outro, vencer os seus preconceitos, dar oportunidades, se relacionar, é como se fosse um objetivo de vida que eu tenho hoje, assim, sabe? Então, assim,
eu gostaria muito que várias crianças e outras pessoas que sentem que são diferentes, que não se encaixam na normalidade, pudessem mostrar a sua potência dentro da sua diversidade, dentro da sua diferença, né? Como se fosse uma filosofia da diferença mesmo. Ô, Tiago, você já assistiu um filme que chama Como Estrelas na Terra? Não. Não, pelo amor de Pelo Deus. que me recordo, acho que não. Eu sou ruim de nome de filme. Indiano, e eu tô te vendo falar, e é um professor indiano, e eu tô lembrando você desse professor que é a respeito de um menino de... Já vi. Já vi. Você é aquele professor? Já vi. Já viu? Gente, eu chorei, 1h50, eu só chorei. Autista, né? Disléxico. Disléxico, isso. Gente, e aí ele cita as pessoas... Começa a pintar, né? Sim, e ele cita as pessoas que tiveram dificuldade de aprendizado, o Einstein. Aí eu fui arrepiando. Olha, eu tô te vendo naquele professor, porque é isso que você faz, é enxergar essa pessoa. Eu vou olhar no seu olho e te enxergar, eu te enxergo. E a empatia para mim não é assim, eu vou fazer com você o que eu queria que fizesse para mim. Não, eu vou fazer com você o que você gostaria que fizesse com você, porque você quer não sou o que eu quero. Tiago, que mundo que você sonha? Você acha que você vai viver esse mundo? Eu acredito que não. Eu sou hiper otimista. Sou hiper otimista, mas acredito que não vá viver o mundo que eu tenho dentro da minha interpretação como um mundo ideal, mas isso para mim não é problema. Não, né? você está construindo, você é um construtor. Não é problema. Eu acho que, como eu disse para você, tudo acontece na época certa, a humanidade tem o seu processo também, né? De existência, de vida, de início, de ápice, né? E de decadência, mas isso para mim não é um obstáculo e nem um desestímulo, sabe? Eu acho que eu tenho que me preocupar com o que eu posso fazer, né? E não no que eu vou alcançar. Né? Isso aí. Então, se eu estou fazendo isso dentro da minha interpretação de uma ética, vamos dizer assim, eu até uso ética porque eu tenho um pouco, vamos dizer assim, de dificuldade de trabalhar com moral, sabe? Eu juro por Deus que eu estava pensando em ética e moral na vinda para cá, que eu expliquei ética e moral assim, vê se eu estou certa. Ética, vaga de pessoas especiais, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, eu não paro de jeito nenhum. Pode dizer, não, de jeito nenhum. Parece que se eu parar vai aparecer uma câmera do... Não, eu não paro. Moral. Essa é médica? Moral. Preciso de radar na estrada, senão eu venho a 150. Você fez a melhor definição até do que qualquer juiz ou procurador, viu? E eu vim dirigindo e pensando assim, tem uma pessoa do Ministério Público no carro de trás, eu tenho que ser educada. Mas é isso. Para mim é assim que eu vejo. Mas aí não fica mais simples? Muito Se a mais gente simples. conseguir ter essa linguagem, é só isso. E a sociedade ela foi construída, enfim, atravessada pela moral, entendeu? A moral é algo que te limita. Te limita porque tem alguém que pode te punir, te limita porque tem uma lei, te limita porque a construção social, os discursos sociais vigorantes naquele momento fala que aquilo não pode, né? Diferentemente da ética, que é algo que potencializa, te potencializa. E te potencializa. Eu sou responsável. Te potencializa. É um leque de oportunidades para que você possa se desenvolver. Obviamente, não sou contra totalmente a moral, porque a sociedade precisa de um mínimo de moral para que, eu até falo sobre isso, não pode assim, conviver como se pavões fossem todo mundo, né? Não dá. Então, mas assim, a partir do momento que a gente tem consciência da nossa ética, né? Que isso vai cair numa estética da existência, eu até falo isso, que é uma estética da existência, né? Que está ligado ao belo, está ligado a muita coisa, né? E, enfim, a gente consegue desenvolver, assim, claro que esse é um Tiago que está te falando hoje, né? Talvez amanhã, não sei, né? Isso eu tenho, assim, eu não gosto de verdades também, mas talvez essa seja uma verdade, né? A verdade da mudança, a verdade da impermanência, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é Michel Foucault. Ele fala assim, não me pergunte quem eu sou, né? E nem me peça para ser o mesmo. Então é mais ou menos isso. Hoje eu estou falando isso para você, obviamente dentro de o que eu entendo como ética e uma estética da existência, mas pode ser que amanhã, pelas vivências, experiências que eu vou ter, eu mude, né? E não tem problema nenhum. Nenhum. Então, e isso na sua sociedade, infelizmente não existe, porque você cria uma identidade, como eu disse para você, né? Essa identidade ela é capturada, é como se fosse uma foto, eu tirei essa foto de você, da Leninha aqui hoje, né? Assim. E você tem que ser assim o resto da sua vida. Né? Inclusive, isso impacta em vários cenários da nossa vida, né, Leninha? A gente vê hoje todo esse movimento do que diz respeito à jovialidade, né? A gente quer congelar aquela imagem nossa jovem e muitas vezes deixa de viver a beleza da velhice, do amadurecimento. Né? Da mesma forma acontece com os seus valores, os seus conceitos, né, preconceitos. Às vezes você congela aquilo já numa fotografia e não tira mais. E quer interpretar aquele papel. Então hoje assim, eu estou aberto, sabe, para conhecer. E essa abertura,
ela é enriquecida a partir do momento que eu começo a me relacionar com pessoas diferentes. Quanto maior a diferença, para mim, eu tenho mais interesse, né? Quando a Cíntia me convidou para vir aqui, falou do projeto, eu falei assim, tá totalmente fora da minha área de conforto. Estou acostumado a falar de direito, ser entrevistado para falar sobre direito do trabalho, né? Sobre pagamento de salário, atrás de salário, e hoje eu estou aqui falando da minha vida, e é difícil falar da gente, né? Porque, como eu disse para você, são muitos Thiagos. E o que eu te digo hoje talvez não seja amanhã. Não, Thiago. Né? Eu tô te dando pinceladas do que pode ser o Thiago, entendeu? Eu vou te falar uma coisa, faz de conta que tem um portal aqui, o Cristiano é o guarda da porta e ele fala assim, só vai entrar com uma coisa, o resto você vai ter que deixar lá de fora. O que você traz para debaixo da árvore? O que eu trago? Disso tudo que você viveu até hoje. Eu acho que eu trago amor. Eu tinha pensado nisso. Que bacana. Primeiro, o amor próprio. Você só é capaz de amar alguém se você se ama, entendeu? Se você não se ama, você é incapaz de amar alguém. Por isso que, enfim, vamos dizer assim, dentro do cristianismo, né, fala isso, né? O cristianismo é uma lição muito grande do cristianismo. Não tem como você amar o próximo, né, se você não ama a si mesmo. Né? Porque senão fica só apenas uma retórica sofística, vamos dizer assim, né? Então, se eu não me amo, eu não tenho condições de amar mais ninguém e nem transbordar esse amor. É a partir do momento que eu me amo e transbordo esse amor, que eu tenho condições de reverberar isso e contaminar outras pessoas. Né? Então, acho que eu levaria comigo isso. Ai, que lindo. Tiago, tem mais alguma coisa que você quer falar? Tem mais um monte de coisa. Vou ter que te chamar aqui de novo, parte 2. Eu queria assim, sabe? Tem uma fala da Lucilena, que a gente falou dela, da professora, que é a Tetrates, que eu aprendi com ela. Não sei se eu vou falar direito, mas foi a forma que eu aprendi. Que existe uma pirâmide que a gente vai subindo, né, pra gente chegar no ápice. E que o primeiro degrau ali, mais ou menos, a gente tá brigando por causa do ursinho, como se fossem umas crianças. E aí vem alguém e fala assim, em outro nível, fala assim, não, para de brigar, um ursinho não é nada, vamos dividir, um brinca um pouco. Ela faz esse apaziguamento. Só que essa pessoa que está no nível superior é aquela que chega na casa dela e vê o carro do vizinho melhor e fala, nossa, eu queria um carro desse. Aí tem que ver o que tem mais superior e fala assim, não, né, isso não é tão importante, calma, então... E aí eu fico olhando as pessoas assim, eu acho que eu tô lá no ursinho ainda. Todo mundo. Tá muito... Não, você tá acima, Thiago, você é um cara especial. Eu te agradeço esse amor, agradeço esse brilho nos olhos, agradeço essa emoção. E quando você chegou ali com aquele terno, foi a primeira coisa que eu falei, embaixo desse terno tem muita coisa, tem muita coisa. Você é uma multidão. E que bom, né, que a gente é uma multidão e que as nossas almas se encontraram. Eu te agradeço todo esse amor que você deixou aqui na árvore. Isso é uma recordação para você guardar. Obrigado. Enfim, eu quero agradecer a oportunidade. Muito rica, né, assim, é o relacionar, né? A gente se constrói no relacionar. E saio daqui diferente do que cheguei, né? Eu também. Não sou mais o mesmo, né? Nem pergunte novamente quem eu sou, que eu vou te falar outras coisas. Né? Vamos começar de novo! E eu acho que a vida da gente é essa riqueza da vida. Né? Às vezes a gente fica preso a muita matéria, né? A muitas, vamos dizer assim, capturas de imagens, identidades que a gente acaba construindo na nossa vida e isso nos aprisiona, né? E você passa uma vida inteira aprisionado, né? Sem poder saborear o que é a sua potência de existência. Então eu acho que vir aqui hoje é uma oportunidade de ouvir o que eu me falei, né? Isso é muito importante, você ouvir o que você tem a falar, é um processo de conhecimento, é um processo de cura, é um processo de libertação, de desaprisionamento, vamos dizer assim. Né? Então parabéns pelo projeto. Obrigada. Espero que outras pessoas possam vir aqui, contar suas vidas, né? Enfim, receber esse sorriso, esse lugar lindo. Agradecer a Cíntia por ter, enfim, me apresentado o projeto. Nós vamos ter né? vários projetos juntos agora. Tem muita coisa para falar da Cíntia, né? Assim como de outras pessoas, né? Mas a Cíntia em especial, da professora Lucilena, né? Vamos. E obrigado. Posso né? dar um abraço? Pode me dar um abraço. Obrigada.